Olá, boa tarde a todos vocês. Hoje vamos fazer uma aula diferente. No lugar de ser pelo Meet, nós estamos trabalhando pelo Google, pelo YouTube, né? Porque essa aula, ao final, ela ficará disponível para aqueles alunos que, por algum motivo, não possam estar assistindo nesse momento, tá certo? Então, hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 do livro de vocês, da coleção Telares, volume 8, que é o conteúdo de sequências, tá certo? Então vamos abrir aqui o livro agora para a gente ir fazendo o acompanhamento através do seu livro na página 44, tá certo? Então, sequências. No início deste capítulo, você estudou algumas sequências numéricas, como a dos números naturais e a dos números inteiros, que determinam os conjuntos numéricos. Sequência dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai para infinito. A sequência dos números inteiros, ele vem do infinito, né, pelos negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí entra os números positivos, 1, 2, 3, 4, e assim infinitamente. Além das sequências numéricas, as sequências também podem ser formadas por objetos, pessoas, figuras geométricas, entre outros elementos. A esses elementos damos o nome de termos da sequência. Então, esses elementos aqui, que a gente está vendo nessas sequências, são chamadas de termos da sequência. Elas podem ser objetos nessa sequência, podem ser pessoas, figuras geométricas, qualquer outro elemento, inclusive números. Tá certo? A gente tem uma sequência, nesse caso aqui, uma sequência numérica. Mas uma sequência qualquer, ela pode ser formada de outros elementos. Na matemática, nos interessa estudar as sequências que têm uma lei de formação, ou seja, uma regra que explica a relação entre os termos de cada sequência. Veja os exemplos. Lei de formação. Números naturais pares. Ora, quando eu tenho os números naturais pares, eu tenho a seguinte sequência. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Eu não preciso estar vendo os próximos elementos. Mas só em eu saber a lei que forma essa sequência, eu consigo identificar quem seria o próximo elemento depois do 6, que vem o 8. Quem seria o próximo? O 10. O próximo? O 12. E assim sucessivamente. Isso vai infinitamente. Outra lei de formação, como exemplo ele dá aqui para a gente, os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, eu não precisaria estar olhando para estes elementos da sequência, mas só em saber a lei de formação eu já conseguiria identificar quais são os elementos desta sequência. Né? Existe uma diferençazinha dessa primeira sequência para a segunda. Qual seria? Que na primeira sequência eu tenho infinitos termos. Na segunda sequência eu tenho uma quantidade finita de termos. Nesse caso aqui, divisores de 12, eu tenho 6 divisores de 12. Então, tem essa seçãozinha aqui, explorar e descobrir, que são tipo de atividades para que a gente pense um pouco sobre elas. Então vamos lá. Primeiro, na sequência dos números naturais, a lista ordenada dos números obedece à lei de formação. Qual é ela? Então, qual seria a lei de formação dos números naturais? Antes de olhar a resposta aí, qual você imagina que seja a sequência, né, que consegue formar sempre o próximo termo dos números naturais? Seria o termo anterior mais 1. Concorda? Por exemplo, se eu tenho o 2 e quero saber quem é o próximo termo, então eu vou pegar o anterior, que é o 2, mais 1 por 3. Depois, mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. E assim sucessivamente. E eu vou sempre ter o termo seguinte. Então, essa seria a lei de formação para os números naturais. Exemplo de resposta, uma possível resposta que ele dá para a gente aqui. Ó.
primeiro termo é o zero. E a partir do segundo termo, cada termo é uma unidade a mais do que o anterior. Não é? Pergunta 2. E qual é a lei de formação da sequência dos números inteiros? Olha, nos números inteiros, agora ele também vai para infinito na parte negativa. Né? Então, um exemplo, uma possível resposta seria, a partir de um número inteiro qualquer, tá certo? Cada termo deve ser um a mais do que o anterior e um a menos do que o seguinte. Então, você consegue perceber aí a diferença dos naturais para os inteiros? Porque os naturais, ele vai para infinito positivamente, à direita. Então, eu sempre pego, de um termo aqui, eu pego o anterior, né? E vou somando mais um, para me saber qual termo a que eu estou me referindo. Já nos inteiros, eu tenho sempre um termo, um sucessor, e eu tenho um antecessor. Então, para cada termo, eu vou pegar o termo anterior mais um, né, e ele menos um. Então, eu vou assim completando sempre uma sequência infinita de números inteiros. Como ele fala para a gente, ó, a partir de um número inteiro qualquer, cada termo deve ser um a mais que o anterior e um a menos do que o seguinte. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, o termo 5, vou pegar um elemento 5 aqui. Se eu pegar o número inteiro 5, ele é sempre um a mais do que o anterior, ou seja, um a mais do que 4, e um a menos do que o posterior, do que o sucessor. Então, é 6 menos 1, 5. Tá bom? Então, assim, seria uma lei de formação dos inteiros. Veja outros exemplos de sequências e responda o que se pede. Sequência dos dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Quantos termos tem essa sequência? Tem? Tranquilo, né? Fácil. 7 dias, ou seja, 7 termos. Sequência dos anos da Copa do Mundo de futebol masculino a partir de 2018. Então, eu tenho aqui, ó, 2018, 2022, a cada 4 anos. Ó. 2018 mais 4, 2022 mais 4, 2026 mais 4, 30. Qual será a próxima? 2034, a próxima, 2038 e assim sucessivamente. Observando a regra dessa sequência, é possível identificar quando ocorrerá a 5ª Copa do Mundo de futebol masculino. A partir de 2018, ele faz uma pergunta, na verdade, né? É óbvio que sim. Qual será a próxima? E falamos agora, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? A 5ª Copa do Mundo. A partir de 2018. Então, a 5ª, já contando com 2018. 1, 2, 3, 4, a próxima, né? Próximo termo. Então, será o quê? Será 2030 mais 4, será 2034. Bem fácil. No item C, sequência de figuras. Joaquim desenhou 4 regiões quadradas iguais. 1, 2, 3, 4. E em seguida, dividiu a segunda em 2 partes iguais. Então, essa aqui ele dividiu ao meio. A terceira em 3 partes. E a última em 4 partes, né, como mostra a figurinha aqui. O número de partes em que cada região quadrada foi dividida forma uma sequência. Qual é essa sequência? Bem simples, né? Então, eu tenho aqui uma região. Nesse próximo, tenho 2, 3, depois 4, e assim sucessivamente. No caso, são 4 quadrados, e é limitado 1, 2, 3, 4. Bem tranquilo, né? Essa parte inicial de sequências. É mais para que a gente perceba uma certa regularidade matemática, tá certo? Das sequências. Então, existem todo tipo de sequência. Agora, para o estudo matemático, de interesse matemático, são aquelas sequências em que ela obedece uma determinada lei de formação. Tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos
entendido isso, nós vamos buscar formalizar, tá certo? Formalizar essas definições, esses termos dessas sequências. Então vamos lá. Identificação de um termo da sequência. Quando queremos identificar a ordem em que o termo está disposto em uma sequência, podemos usar uma letra minúscula do nosso alfabeto, seguida de um índice. Um índice é um númerozinho, né? Então, tem aqui A1, significa que isso aqui é o primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. A4, quarto termo. E assim sucessivamente. AN seria o meu enésimo termo. Seria um termo ao qual eu desconheço que eu queria descobrir. Por exemplo, considere a sequência formada pelos 6 primeiros números pares positivos maiores do que zero. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Nessa sequência, o primeiro termo é A1. Lemos A índice 1 ou A1. Tal que A1 é igual a 2. Tá certo? Então, quando eu vou representar o termo, né, eu me refiro a qual termo eu estou escrevendo, no caso A1, quer dizer, o primeiro termo, e igual a qual é esse termo ao qual estou me referindo, que é o 2. Segundo termo, A2, será igual a quem? Ao 4. E assim por diante. Terceiro termo, A3 seria 6. A4, 8. A5, 10. E A6 seria 12. Então, vou sempre escrevendo dessa maneira para determinar os termos de uma sequência. Beleza? Então, agora nós vamos falar o seguinte. Já percebemos, lá no primeiro exemplo que ele deu agora no início da nossa aula, exemplos de sequências que elas podem ser finitas, ou seja, tem uma quantidade finita de termos, e sequências em que elas têm uma infinidade de termos. Tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre elas aí. De acordo com o número de termos, uma sequência ela pode ser classificada como finita ou infinita. Você já estudou essa classificação no livro do 7º ano. Sequência finita. Ele coloca aqui do livro do 7º ano, mas independente de qual livro você estudou, vocês já sabem o que quer dizer finito e o que quer dizer infinito. Sequência finita é aquela que tem um número finito de termos. Veja alguns exemplos. Sequência dos meses do ano, com 30 dias. Tem o abril, junho, setembro e novembro. São os meses do ano que tem 30 dias. Sequência dos números naturais primos menores que 20. Então, estou limitando os números primos que sejam menores do que 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Não existe outro número primo menor do que 20. E quando a sequência é infinita, é aquela que tem um número infinito de termos. Veja alguns exemplos. Sequência dos números naturais, qualquer conjunto numérico, né, que a gente conheceu, que a gente já estudou aí. Sequência dos números inteiros, números racionais, números reais. Sequência dos números inteiros e positivos, que são múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quem seria o próximo termo? 35. O próximo. 40. O próximo. 45. E assim sucessivamente. Para indicar que uma sequência tem infinitos termos, usamos reticências. São esses 3 pontinhos aqui, ó. Sempre no início ou no final dela. Né? Um exemplo disso são os números inteiros. Ó. Eu uso no início para dizer que ela vem do infinito negativo e no final para dizer que ela vai para o infinito positivo. Tá certo? Voltamos já a falar um pouquinho dessas atividades aí. Vamos falar um pouquinho agora da construção de sequências. Então você já sabe que as sequências são definidas seguindo uma regra, uma lei de formação. Também podemos usar fórmulas para definir e construir uma sequência. A fórmula do termo geral expressa cada termo AN da sequência em função
do valor de n. Por exemplo, a sequência dos números naturais pares não nulos, que é 2, 4, 6, 8, pode ser dada pela fórmula do termo geral a n, o termo que eu queira, é igual a 2 vezes n, com n sendo 1, 2, 3 os números naturais. Né? Então, como seria isso, professor? Isso é novo para mim, eu não estou entendendo. Quando eu tenho um termo geral para identificar os números pares, em que eu coloco essa formulazinha, an igual a 2n, eu estou dizendo que eu descubro qualquer termo natural, tá certo? Qualquer termo par dessa minha sequência. De cara, a gente percebe aí que o termo A1 é igual a 2. Jogando na formulazinha, vamos verificar, ó. Por quê? Porque se eu botar A no lugar de N e colocar um 1, eu vou ter que A1 é igual a 2 vezes 1, que dá 2. De fato. Se eu quiser o A4, no lugar do N aqui, botar um 4, eu vou ter A4 é igual a 2 vezes 4, que dá quanto? 8. Então, essa formulazinha é chamada de lei de formação desta sequência dos números pares não nulos, ou seja, diferente de zero. Tá bom? Essa é a formulazinha. E se eu quiser descobrir aqui, por exemplo, quem seria o termo A100? Para você pensar um pouquinho aí. Quem seria o termo A100? Aí você vai dizer A100 é 100. De cara, alguém deve ter pensado assim, né? Não. A 100 vai ser igual a 2 vezes 100, que vai dar quanto? 200. Então, significa que eu não preciso escrever a sequência para descobrir quem vai ser o meu centésimo termo. Basta eu jogar na lei de formação. Então, A 100 será igual a 200. Quem será o milésimo termo? O A1000. Vai ser igual a 2000. Quem vai ser o termo 500? Se eu sair fazendo os números pares. Quem vai ser o número 500, né? O termo 500 ao qual eu vou escrever? A 500 será igual a 2 vezes 500, que vai dar 1000. Então, isso vai nos ajudar bastante na construção de sequências. Observe que a partir de agora eu não preciso mais escrever termo a termo. Eu já tenho como descobrir, se eu souber a lei de formação dessa sequência, descobrir qualquer termo que eu queira desta sequência. Tá bom? Voltando para o livro aqui, a fórmula de recorrência expressa cada termo AN da sequência em função do termo anterior AN menos 1. Por exemplo, a sequência cujo primeiro termo é 1 e a cada termo, a partir do segundo, é obtido subtraindo 2 do termo anterior, ou seja, a sequência 1, menos 3, menos 5, pode ser dada pela forma de recorrência. A1 é igual a 1, definida. E AN é igual a AN menos 1, menos 2. Com N igual a 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Por que o N agora está definido do 2 em diante? Porque na minha sequência eu já defino, eu não, né? O autor do livro aqui, ele já definiu o A1 como sendo 1. Então, a partir do segundo termo, a partir do A2, é que eu vou ter o termo seguinte. Então, quem vai ser o meu A2 aqui? Eu já estou vendo na sequência. Mas vamos jogar aqui na fórmula de recorrência, né, na lei de formação, na expressão geral, tá certo? Na fórmula de termo geral. A2 será igual a 2 menos 1 é quanto? 1. Então, será igual a A1 menos 2. Mas quem é o A1 que ele já me definiu? É 1. 1 menos 2 vai dar quanto? Menos 1. Quem vai ser o meu A3? A3. A3 será igual a 3 menos 1, 2. Então, A3 será igual a A2 menos 2. Mas quem é o meu A2 que eu acabei de encontrar? Menos 1. Então, menos 1 menos 2 vai dar quanto? Menos 3. Quem será o meu A4? A4
é igual a A3, né, que é 4 menos 1, A3 menos 2. Quem é o meu A3? É menos 3. Menos 3 menos 2, menos 5. E assim eu descubro qualquer termo da sequência. Tá bom? Quem seria o próximo termo aqui? Quem seria o próximo termo? Seria o A5, no caso. A5 seria igual a A5 menos 1, ou seja, A4 menos 2. Então, eu vou fazer o quê? A5 será A4, que é menos 5, menos 2. Menos 5 menos 2, menos 7. E assim sucessivamente. Observa que aqui eu estou tendo uma sequência, né? A partir desse 1 aqui, né? Excluindo ele, digamos assim, do segundo termo em diante, eu estou tendo uma sequência negativa dos números ímpares. Tá certo? Consegue observar? Seria menos 7, o próximo menos 9, menos 11 e assim sucessivamente. Usando essas fórmulas, podemos construir sequências. Acompanhe os exemplos. Sequência cuja forma de recorrência é A1 igual a 5 e a n igual a n menos 1 mais 3. Para n, né, maior que 2, né? 2, 3, 4, infinito. Podemos determinar os termos da sequência usando fórmula e um diagrama. Para isso, vamos calcular o valor de A2, usando o valor de A1. Depois o valor de A3, usando o valor de A2. E assim por diante. A1 igual a 5 e a n igual a n menos 1 mais 3. Então, para n igual a 1, para n igual a 1, eu vou ter o próprio A1, que é 5. Agora, para n igual a 2, eu vou ter A2 é igual a 2 menos 1, ou seja, A1 mais 3. Mas quem é o A1? Que eu já sei quem é o A1. É 5. Então, 5 mais 3, 8. Então, A2 é igual a 8. Quando n for 3, eu vou ter que A3 é igual a A2 mais 3. Mas quem é o A2 que eu acabei de encontrar? 8. 8 mais 3, 11. Então, descobri agora quem é o A3. Vou buscar o A4. Né? Para n igual a 4, eu vou descobrir quem é o A4. A4 é igual a A3 mais 3. Quem é o A3? Descobri aqui em cima, ó, 11. 11 mais 3, 14. Então, o A4 é 14. A5 será igual a A4 mais 3. Mas o A4 é 14, né? 14 mais 3, 17. 17 será o meu A5. E assim sucessivamente. Olhando na sequência aqui, ó, eu estou aumentando de 3 em 3. Quem seria o próximo termo da sequência? O A6 seria 20. Né? E assim sucessivamente. Nessa sequência, podemos observar que a partir do segundo termo, cada termo é igual ao anterior adicionado de 3. Esse procedimento de sempre recorrer ao termo anterior é chamado de recursividade. A sequência obtida é 5, 8, 11, 14, 17 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, eu espero que vocês estejam entendendo a lógica da coisa a partir de uma determinada lei de formação que eu consigo formar e consigo descobrir até agora, a gente está aprendendo, descobrir um termo, né, AN de uma sequência numérica. Tá certo? Sequências existem de todo tipo, mas para a gente aqui, vamos adentrar, vamos aprofundar um pouco na questão das sequências numéricas. Tá bom? Então vamos lá, ele traz aqui um bate-papo, converse com os colegas, faça os registros no caderno e responda. Qual é o termo A8 dessa sequência? Então quem vai ser o A8? E ele traz aqui, ó, A8 é igual a 26. Né? Como é que ele chegou no termo A8? Eu tenho 5 termos aqui, A1, A2, A3, A4, A5. O A6 vai ser 20. O A7, 23. O A8 vai ser 26. Né? Está aqui ele mostrando para a gente como fazer.
Para calcular o valor do termo A8 dessa sequência, foi necessário calcular o valor de A7? Justifique. Nesse caso, sim. Por quê? Porque a fórmula de recorrência ela depende do termo anterior. Né? A fórmula de recorrência, cada n é dada em função do termo an menos 1. Isso significa que, para mim saber quem é o termo, o sexto termo aqui, eu precisava saber quem era o quinto. Para mim saber quem é o sétimo, eu precisava saber o sexto. E assim sucessivamente. Como essa sequência pode ser classificada de acordo com o número de termos? Justifique. Ela é uma sequência infinita. Por quê? Porque eu sempre vou conseguir obter o termo posterior. Sempre, independente. Então, a sequência ela só é finita quando a fórmula de recorrência ela se limita a uma quantidade finita de termos. Por exemplo, os divisores de um determinado número natural. A quantidade de divisores ela é finita. Agora, se eu pegar os múltiplos de qualquer número, múltiplos de 3, aí é infinito, porque é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e por aí vai. Infinitamente, só ir somando mais 3. Né? Agora, os divisores não, a quantidade finita. Então, a razão, na resposta aí, a razão dessa sequência classificada como infinita, a justificativa é que eu sempre consigo obter o termo seguinte na minha sequência. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade aqui, sequência cuja fórmula do termo geral é Bn igual a 3 que multiplica n mais 1. Com n igual a 1, 2, 3. Olha que aqui ele não me dá quem é o primeiro termo. Então, por esse motivo, o n ele pode assumir do 1 em diante. Né? Mas ele limita ao termo 5 aqui, ó, n até o 5. Veja que ele não bota 3 pontinhos. Tá certo? Então, novamente, vamos usar a fórmula e construir um diagrama substituindo n pelos possíveis valores, ou seja, por 1 e depois por 2, por 3, por 4 e finalmente por 5. Então, o que ele faz para montar a sequência aí, ó, é substituir. Né? Quem é B1 é igual a 3, que multiplica o N1, mais 1. 1 mais 1 é 2. 3 vezes 2, 6. Então, B1 é 6. Quem vai ser o B2? Vai ser 3, que multiplica 2 mais 1, que é 3 vezes 3, que é 9. E assim ele faz com os 5 termos. Observa comigo, presta bem atenção nessa sequência aí, que agora ele limitou a 5 ali, tá certo? Ele limitou a 5 termos. Mas a sequência, se ele não limitasse, eu poderia descobrir quem é o termo qualquer dessa sequência se ela fosse infinita. Por quê? Porque nesta sequência, nenhum termo depende do anterior. Depende apenas de quem? De n. E n é o termo que eu queira. Vamos imaginar que se essa sequência ela fosse infinita, que não é, né? Se a sequência fosse infinita, se eu quisesse saber quem era o termo B1000, então B1000, termo 1000, seria igual a 3, que multiplica 1000 mais 1, ou seja, 1001. Então, 1001 vezes 3 daria 3003. Então, o termo 1000 seria 3003. Tá certo? Então, vamos lá. Bate papo. Podemos determinar o termo B6 na sequência? Justifique. Não, pois temos que n é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a sequência tem apenas os termos B1, B2, B3, B4 e B5. Nesse caso aí, verdade, né? Porque ele, no início aqui, ele já deixou limitado para a gente. Ó. Para calcular o valor de B4 da sequência, foi necessário usar o valor de B3? Não, pois a sequência foi dada por uma fórmula, termo geral, ou seja, cada termo Bn é dado em função apenas do valor de n, o que eu falei para vocês agorinha. E como essa sequência pode ser classificada de acordo com os números de termos? Essa é uma sequência o quê?
finito, só tem 5 termos nessa sequência. Então, a sequência obtida é 6, 9, 12, 15 e 18. Tá certo? Pronto, então, as atividades, deixa eu olhar aqui o tempo de nossa aula, nós já vamos com 30 minutos de aula. Olha, vamos fazer essa questão 78, da página 45, tá certo? Questão 78. Considere a sequência numérica 20, 17, 14, 11, 8, 5 e x, cuja lei de formação é A1 igual a 20, e cada termo, a partir do segundo, é 3 unidades a menos do que o anterior. Nesse caso, temos x igual a 2. Agora observe as sequências dadas e no caderno determine o valor de x em cada uma delas. Ele dá aqui nessa sequência, como exemplo, tá certo? Ele diz que A1 é 20 e cada termo a partir do segundo é 3 unidades a menos do que o anterior. Então, 20 menos 3, 17, menos 3, 14, menos 3, 11, menos 3, 8, menos 3, 5. 5 menos 3, 2. Então, x é igual a 2. Ele deu esse exemplo e pede para a gente determinar nessas sequências aqui. Então, no item A, vem de menos infinito, aí tem menos 5, menos 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23. Olhando no lado positivo, a gente começa a perceber, por exemplo, do 3 para o 7 dá quanto? 4. Do 7 para o 11. Do 7 para o 11 também 4. 11 para o 15, 4. Ou seja, se eu pegar cada termo desse aqui e diminuir do anterior, eu vou ter sempre o mesmo valor. Tá certo? Então, 3 menos 4, menos 1. Menos 1 menos 4, menos 5. Tá bom? Então, significa que 19 mais 4, 23. Quem seria o x? Seria 23 mais 4, que é 27. Agora, aqui, ó, 6, 12, 24, 48, 96. Observa que eu estou sempre dobrando aqui, né? Ó. 6 vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Vezes 2, 96. 96 vezes 2 seria a próxima sequência, que dá 192. Então, x igual a 192. No item C, 1, 4, 9, 16, 25, 36, tá certo? Observa que eu estou tendo sempre aqui quadrados perfeitos, né? O 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O 3 é a mesma coisa, o 9 é 3 ao quadrado. O 16, 4 ao quadrado. O 25, 5 ao quadrado. O 36, 6 ao quadrado. Então, o próximo termo será o 7 ao quadrado, que é 49. Tá certo? Pronto, pessoal. Para que a nossa aula não fique muito extensa, eu vou disponibilizar para vocês agora a atividade que vocês vão fazer esta semana, tá certo? É uma atividade de sequência bem interessante, vocês vão fazer no caderno e vão me enviar na próxima aula. Tá? Eu vou compartilhar com vocês essa atividade para me explicar um pouco dela. Observe a sequência. Então, eu tenho aqui 2 retângulos, depois 4 retângulos, depois 6 retângulos e assim sucessivamente. Então, a posição do elemento na sequência. Então, na primeira posição, tem 2 retângulos. Na segunda posição, tenho 4 retângulos. Na terceira posição, eu tenho 6 retângulos. Na quinta posição, na quarta posição, na quinta, na 10ª, na 28ª. E em que posição eu teria 100 retângulos? Você seria capaz de preencher esses espaços? Observando esta sequência acima. Então, a partir de um raciocínio lógico, de um raciocínio compreensivo, se você entender essa sequência, você vai preencher esse quadrinho aí, vai copiar esse quadro no seu caderno e preencher esses espaços que estão com interrogação, que estão faltando. Tá certo? A próxima atividade seria o seguinte, bem interessante, ó. Observe a sequência de figuras abaixo. Então, você tem figuras aí, triângulos, círculos e quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado. Imaginando essa sequência aí continuada,
qual o próximo elemento dessa sequência? E qual é o 12º elemento? Qual é o 15º? Qual é o 18º? 21º? E qual é o 232 elemento dessa sequência? Anote em seu caderno o raciocínio que você utilizou para encontrar o resultado. Então, não basta dizer apenas é um triângulo, é um círculo, é um quadrado. Eu quero que você anote no final, nessa letra F, qual foi o raciocínio que você utilizou para concluir que é um círculo, que é um triângulo ou que é um quadrado. Tá certo? Então não esqueçam disso. A próxima atividade aí, bem interessante, você pode fazer até na prática. Eu tenho aqui uma sequência de palitos de fósforo. Né? Tenho formando aqui um triângulo, agora 2 triângulos, 3 triângulos, e aí eu posso formar quantos triângulos eu quiser com palito de fósforo. Então pegue uma folha do seu caderno e desenhe como seria a próxima sequência de triângulos com palitos. Você vai fazer um desenho no caderno, como seria essa sequência. Quantos palitos serão usados para fazer 5 triângulos? Se você fizer uma sequência com 5 triângulos, quantos palitos você vai utilizar no final? E quantos serão utilizados para 6 triângulos, para 10 triângulos, para 36 triângulos? Então você vai me responder isso aí. E dando continuidade, você vai copiar para o seu caderno a tabela seguinte e procure completá-la com os dados obtidos anteriormente. A partir do momento que você respondeu lá as anteriores, você vai completar esses dados aqui. E por último, o mais interessante, o mais curioso é, você descobriu qual a regra matemática que relaciona o número de triângulos com o número de palitos? Caso já tenha encontrado, escreva com suas palavras esta regra matemática. Você vai colocar aqui qual seria a regra matemática que você utilizou. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês consigam fazer essa atividade. E lembrando, só me enviem no horário da nossa próxima aula. Tá certo? Lembrando que hoje, ainda no horário de aula, eu estou recebendo a atividade passada, tá certo? A atividade anterior. Então, uma boa tarde para vocês e um bom final de semana e bons estudos. Qualquer coisa, estou disponível no grupo do WhatsApp ou no meu privado. Ok? Valeu, galera.